E agora, o pessoal está vendo? Está todo mundo vendo? Como é que está? Agora sim, eu tô vendo pelo menos. Deu certo? Deu certo. E os demais, está tudo bem. Legal, legal. Então vamos seguir por esse texto, que é um resumo, pessoal. Esse texto é um resumo do capítulo 1, né? Do Manual do Direito Comercial do Fábio Ulloa Coelho. Então, recapitulando, aqui é a recapitulação. Nós falamos que o que vigorava anteriormente era a teoria dos atos do comércio, que surgiu, essa ideia surgiu na França, lá Napoleão Bonaparte, para estabelecer as regras de quem seria o nosso ser empresarial. Quem seria esse sujeito que a gente ia proteger, que esse direito comercial ia proteger. Então, essas regras surgiram na França, esse entendimento surgiu na França em 1808, e no Brasil nós adotamos o mesmo entendimento com o Código Comercial de 1950. Essa teoria de atos do comércio previa o quê? Que apenas 5 atividades eram empresariais, eram comerciais, as demais não. Então, quais atividades? Comércio e indústria, e 3 atividades que eram ligadas ao comércio e indústria no sentido de ajudar o comércio e indústria, né? No sentido de favorecer o comércio e indústria, que eram os bancos para fazer empréstimo, a parte de transporte e os seguros, né? Então, além do comércio e indústria, mais 3 atividades que complementavam e ajudavam a atividade comercial: bancos, seguros e transportes. Então, quem se enquadrasse nessas 5 atividades era o nosso ser aqui do direito empresarial, direito comercial. Quem não se enquadrasse estava fora desse nosso direito. Muito bem, essa teoria ela começou a parecer muito injusta, muito restrita. E aí, então, quase 150 anos depois, na Itália, o jurista, né, comercialista Vivanti, pensou que devia se modernizar isso e criar a teoria da empresa, aonde não importava mais a atividade que era feita, mas o que importava era a forma como se trabalhava, né? Então, o vender um carro, dependendo a característica dessa venda, ela pode ser considerada empresarial, como pode ser considerada uma venda casual, uma venda eventual, e não é atividade, então, comercial, né? Então, essa foi a ideia da teoria da empresa. Começou em 1942 na Itália e chegou no Brasil 60 anos depois. Só que, lembrando, não foi reformado o Código Comercial, não foi reformado. Ele foi revogado. A maior parte do Código Comercial foi revogado, mantendo-se apenas poucos artigos de lei lá que fala da armação de navios, né, expedição de navios, e todo o nosso direito comercial, empresarial, foi inserido, foi incluído dentro do Código Civil. Então, o Código Civil trata do direito civil, né, que é o Código Civil, e mais do direito comercial. Então, o direito comercial, o direito empresarial está dentro do Código Civil brasileiro, ok? Então, com isso, a gente já vai adiantando. Na prova, vocês vão se ater ao Código Civil, tá, pessoal? Os artigos que a gente vai tratar aqui nas aulas, todos os artigos são do Código Civil, ok? Muito bem. Aí nós falamos do conceito de empresário, que é o artigo 966, que define quem é empresário. E já não fala mais o que a atividade que o empresário exerce. Não, isso não importa mais. No 966, para definir quem é esse nosso ser, que nós estamos estudando, não se fala mais o que ele faz, se fala como ele faz. Mudou o foco. Agora eu vou estudar como ele faz. Dependendo de como ele faz, ele é empresário. Dependendo de como ele faz, ele não é empresário. Então, lembrando, é aquele que
exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produzir ou circular bens ou serviços. Assim que está no 966, que é o nosso primeiro artigo, né? Para efeito do direito comercial e empresarial, é o artigo 1. Mas lá, a hora que foi inserido no Código Civil, ele virou artigo 966. Muito bem. Explicamos cada uma dessas palavras ontem, né? Profissionalismo, atividade econômica organizada, tudo o que é. E aí nós começamos a falar o que não era empresarial, né? O que era a atividade econômica civil, que não. Então, o contrário do empresarial, nós falamos civil, tá? Falamos civil. Então, olha só, quem está excluído? Primeiro, quem não se enquadra na definição do 966, esse já está fora. Quem mais está excluído? Aquele que exerce atividades intelectuais, né? E aí, o código define quais são as atividades intelectuais de natureza científica, ou seja, aquele que tem uma graduação, né? Uma formação superior, né? Então, é um médico, um pesquisador, é um psicólogo, é um dentista, é um advogado, todos esses que têm uma qualificação superior é de natureza científica. Natureza literária, os autores de livros, né? Produtor de filme. E natureza artística é quem faz ali a arte, uma pintura, uma escultura, né? Então, é esse pessoal. E a lei fala mais ainda. Esse pessoal não é empresário, mesmo que tenha auxiliares, mesmo que tenha empregados, tá? Só que depois que o parágrafo único faz a exceção, faz a exclusão, no finalzinho ele volta a incluir, dizendo, não é empresário, salvo se, quer dizer, exceto se o exercício da profissão constituir um elemento da empresa, é uma parte da empresa, tá? E é o caso, então, quando a gente pensa no médico que atende o seu cliente, a sua clientela, ele é o próprio prestador de serviço e faz aquilo de uma forma artesanal, né, de uma forma, vamos dizer, pessoal, e aí a gente faz a contraposição com uma clínica médica, aonde ali muitas vezes você não tem mais a pessoalidade do médico, você tem um atendimento pela clínica, o cliente chega lá, o paciente chega lá, ele quer ser atendido na área de oftalmologia, de gastro, de cardio, ele quer ser atendido. Então, não importa mais a pessoa que vai atender, é a clínica que está atendendo esse paciente. Então, aí essa clínica, sim, trabalha com medicina, mas não é um atendimento individualizado, daquele médico, mas é pela clínica. Sim, aí, então, essa profissão de médico se tornou um elemento da empresa, né? Uma parte integrante da empresa. Aí sim ele volta a ser empresário. Então, o artigo 966, o 966 define quem é empresário, o parágrafo único exclui, e no finalzinho ele volta a dizer quem é empresário. Aí nós falamos que os ruralistas, né, quem trabalha com pecuária, agricultura, aquicultura, né, que é peixe, todo esse pessoal, ele, em regra, não é empresário. Aí alguém pode dizer, pô, professor, ele produz um produto, ele vende esse produto, como não é empresário? Sim, a lei fala que ele não é, mas ele pode vir a ser. Como é que ele vem a ser? Basta ele se inscrever, só isso. Então, ele naturalmente não é empresário. Se ele se inscrever no registro público de empresas mercantis, né, que nós vamos traduzir essa palavra na seguinte palavra, junta comercial. Então, registro público das empresas mercantis, onde é feito? Na junta comercial. Em São Paulo, junta comercial do Estado de São Paulo, que é a tal da JUSCESP, né? Então, se ele se inscrever na JUSCESP, ele se torna empresário. Cooperativas é uma outra exclusão, né? Ela está excluída. Se vocês forem olhar na lei do cooperativismo, 5764 de 71, já exclui a cooperativa. E se vocês olharem o próprio Código Civil, o artigo 982,
que fala lá? Lá, esse 982 fala dois tipos de empresa, né? Duas modalidades de empresa, não. Duas modalidades de sociedade. A sociedade constituída sob a forma de SA, Sociedade por Ações, e a sociedade constituída sob a forma de cooperativa. Então, se a sociedade é constituída como sociedade por ações, ela é empresária. Não vou nem querer saber o que ela faz, como ela faz. Ela é empresária. Se ela é constituída como uma cooperativa, ela é não empresária. E o artigo 982 definiu. Quando eu digo não empresária, aí eu falei no comecinho, são sociedades, né? São pessoas que se dedicam à atividade civil, mas o código deu um outro nome. Ele fala atividade simples, tá? Então, são sociedades simples. Não é o simples que a gente entende de uma coisa simplificada. Não. É simples como se fosse civil, tá? Eu acho assim, uma palavra muito... Bagunçou essa palavra aqui no meio desse contexto, né? Eu acho que devia se usar uma outra palavra. O legislador, eu acho que bagunçou aqui. Então, a atividade, então, ela é civil, mas nos termos da lei, ela se chama simples. Então, eu tenho uma sociedade empresária e uma sociedade simples, ok? E a cooperativa é simples, ou seja, a cooperativa, mesmo que ela trabalhe tudo certinho, como se fosse uma empresa, trabalha com profissionalismo, com habitualidade, tudo certinho, ela nunca vai ser empresa, porque o 982 já exclui ela de empresa. O 982 já diz, ela é sociedade simples e não empresária. E aí, qual a consequência? Como o Eduardo falou ontem, a consequência é grande, né? E desastrosa, né? Aquele que é empresário tem um monte de regalia, inclusive a recuperação judicial. Aquele que não é empresário está ferrado, né? Está ferrado, vai ter que pagar até o último centavo da sua dívida. Quem consegue uma recuperação, aí nada de braçada, paga a dívida em vários anos, obriga o credor a receber um jurinho, ou às vezes nem juro recebe. Então, quer dizer, vamos dizer, uma certa mordomia aí para o empresário. Ok, pessoal? Muito bem. Lembrando também que nós falamos ontem, essa palavra que o 982 fala, sociedade simples, não quer dizer uma sociedade simplificada, tá? Não quer dizer isso. Simples é o termo que o Código Civil usou para definir a não empresária, ok? A não empresária. Porque, olha, a cooperativa é uma sociedade simples. E uma cooperativa ela pode ser altamente complexa, né? Uma sociedade grande, enorme, um poderio econômico muito grande. Você pega as cooperativas de crédito, né? Elas têm um poder econômico muito grande, são empresas complexas, né? Mas, mesmo assim, porque ela se constituiu sob a forma de cooperativa, ela não é empresária, ok? Então, esse simples que fala na lei não quer dizer a simplificação da própria empresa. Não, é uma palavra que foi usada que eu achei que uma palavra muito que confunde muito. Esse simples também que usa ali a lei, não quer dizer a forma de pagar imposto que existe a maioria das empresas, né, pequenas e médias, pagam imposto pelo simples. Não é que, mas não quer dizer nada do simples aí do 982. Paga o imposto pelo simples. O que é o pelo simples? É um sistema de pagamento de imposto. É um sistema, tanto que esse simples, quando se fala eu pago pelo simples ou eu pago simples, esse simples aí é uma abreviação de um nome grande aí, é um sistema unificado de pagamento de imposto, um monte de coisa escrito aí, tá? Não é uma palavra só. O que é o simples? Retornando à aula de ontem. A sociedade, ou empresário que seja, ok, Ana Paula. Então, a sociedade ou o empresário, ele faz um pagamento de uma única guia.
E esse pagamento vai lá para o governo federal, e o governo federal se incumbe de devolver uma parte para o estadual e uma parte para o municipal. Então, é uma forma simplificada de pagar, recolher tributo. Antes, a empresa tinha que fazer no mínimo 3 guias, no mínimo. Uma para o governo federal, pagava o DARF, uma para o governo estadual, pagava o DARE, e uma para o governo municipal, pagava lá, tem cidade que fala DAM, Documento de Arrecadação Municipal. E era no mínimo 3 guias, fora a guia do INSS, fora a guia disso, fora a guia daquilo, né? Então, esse regime simplificado pelo Simples Federal, no caso, Simples Federal, ou Simples Nacional, ele é uma forma de pagar imposto. Não tem nada a ver com esse termo aí que o Código Civil, no artigo 982, está falando. Simples, tá? É diferente. Pessoal, o que vocês acham até aí? Tá mais ou menos complicado? Tá bom? O que vocês acham? Deu para acompanhar? Tranquilo. Tudo em ordem? Legal, legal. Tudo em ordem, professor. Tudo Beleza, tranquilo. beleza. Joia, tranquilo. Ok. Vamos lá, então, a aula de hoje. Então, vamos entender agora mais um pouquinho. Olha só, pessoal. Nós estamos falando de atividade empresarial, né? Empresa, tá? Empresa. Muito bem. No Brasil, nós constituímos empresa com uma única pessoa ou com uma sociedade. Ok? Então, eu tenho uma única pessoa, ele pode se constituir uma empresa, ele pode, né? Ele pode. E pode também essa pessoa se unir a mais um ou mais pessoas e formar uma sociedade. Ok? Então, eu tenho aqui, de um lado, o empresário, pessoa física, e de outro lado, um empresário que é uma pessoa jurídica. Tá? Vamos entender bem isso. Quando eu falo empresário individual, ou seja, a pessoa, ela só exercendo atividade empresarial, pode. Se ela atender todos os requisitos do 966, ela é empresa. Se ela trabalhar com profissionalismo, ou seja, continuamente, né, visando lucro, trabalhando com os 4 fatores de produção, que mais? De uma forma que visa lucro, que mais que tinha lá no 966? Vamos ver aqui. De uma forma organizada e produzindo ou circulando bens ou serviços, ainda que seja uma pessoa só, o empresário individual, ele pode constituir uma empresa, ok? Só que, olha só, essa pessoa física, essa pessoa que é uma empresa, ela não tem personalidade jurídica. O que quer dizer isso? Ela vai sempre ser a mesma pessoa. É uma pessoa que ela é civil, né, que tem todos os compromissos de uma pessoa, de um cidadão civil comum, e também tem as regalias do direito comercial, não tem dúvida, porque ela é empresária. Mas, em termos de personalidade, é uma personalidade só, é uma pessoa só. Qual a consequência disso? Vamos imaginar o seguinte: eu sou um professor e eu quero ter um bar. Eu sou professor e quero ter um comércio, no caso um bar, empresa individual, empresário individual. Tudo bem? Posso fazer isso? Posso ser professor e posso ter um bar? Sim, não tem problema. Só que, como é uma pessoa só que vai montar o bar, é empresário individual, essa mesma pessoa que sou eu não adquiro uma personalidade jurídica nova. Eu não sou uma outra pessoa porque eu tenho hoje um bar no meu nome. Não. Todo aquele conjunto que forma o bar ali, o maquinário, o estoque e tal, está ligado à minha pessoa física. A minha pessoa física. Ou seja, se eu, como cidadão comum, professor, ganhar e comprar um carro, e esse carro é meu, está ligado ao meu CPF, se
essa em minha empresa, o bar, quebrar e ficar devendo, qualquer credor do bar pode vir buscar o meu carro. Então, os bens se confundem. Os bens, eles não ficam separados. Os bens se misturam. E as dívidas também. Vocês entenderam o que é não ter personalidade jurídica? Os bens, as dívidas, os direitos se misturam numa mesma pessoa. Vamos dizer que lá no bar está indo bem, estou ganhando dinheiro, guardei lá, em nome daquele bar, guardei um dinheiro. Mas na pessoa física eu me ralei lá, fiz uma dívida errada e tal, e tenho que pagar. A pessoa entra com uma ação contra meu CPF, contra minha pessoa, e pode buscar o dinheiro que está lá, depositado no bar. Por quê? Pode buscar o meu estoque no bar, pode buscar o balcão do bar, as mesas do bar. Por quê? Os bens se misturam, as dívidas se misturam. Tá? Então, a regrinha do empresário, não precisa entrar com desconsideração de personalidade jurídica, não. Porque esse bar não tem a personalidade jurídica própria dele. Está tudo ligado a uma pessoa só, que é a pessoa física, que é o empresário individual. Alguém pode dizer, mas professor, espera um pouquinho. Você, como professor, tem o seu CPF, e lá no bar tem o CNPJ. E o CNPJ é Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Pô, como está falando que é a mesma coisa? Sim, o bar, ele pode se inscrever no CNPJ. Sim, não tem dúvida, ele deve se inscrever. Só que essa inscrição vai apenas servir para efeito de recolhimento de imposto, para efeito de separação do imposto que se recolhe. Então, eu como professor, se eu tiver uma renda mais alta, eu tenho retenção na fonte, imposto de renda pessoa física. E isso é retido no meu CPF. Então, bate lá na Receita, a Receita sabe, o Vic ganhou mais do que a tabela esse mês. Por quê? Teve um recolhimento no CPF dele. Já no bar, conforme o faturamento, também vai ter recolhimento pelo CNPJ. Pelo CNPJ. Então, a Receita sabe, esse pagamento desse imposto é pela renda que se teve no bar. Então, a atribuição, né, o cadastro desse bar no CNPJ não quer dizer que tenha personalidade jurídica. Não é uma pessoa jurídica, não é uma pessoa nova, é a mesma pessoa, mesmo tendo CNPJ. Ok? Então, isso é não ter personalidade jurídica. É uma pessoa só, é um bloco só. É um bloco só, uma pessoa só. E aí, quando eu falo em sociedade, essa já vai ter personalidade jurídica. Então, olha só o que acontece. Eu tenho o José e o João querendo montar um bar. Então, o bar vai chamar Bar JJ. Beleza, Bar JJ Limitada. Joia, legal. Tá bom. Eu vou ter a pessoa física do José, eu vou ter a pessoa física do João e vou ter uma nova pessoa, uma pessoa jurídica, uma pessoa nova, uma terceira pessoa, que é o Bar JJ Limitada. Tá. Então, eu vou ter, quando eu tenho uma sociedade, eu tenho, vamos dizer, no mínimo duas pessoas, o José e o João, e eles formaram o Bar JJ Limitada, constituíram esse bar. Então, eu tenho o José, pessoa física, o João, pessoa física, e os dois criaram uma nova pessoa. É como se um casal gerasse um filho. Cria-se uma nova pessoa. E essa pessoa, que é uma sociedade, ela sim tem personalidade jurídica. Ou seja, se ela estiver devendo, em regra, eu não vou poder vir no patrimônio dos sócios, do José e do João, e buscar dinheiro deles. Ela teria que pagar as dívidas com o próprio valor que ela tem, o capital que ela tem. Se o José estiver devendo,
eu, em regra, não posso ir lá na empresa e trazer algum bem da empresa, um dinheiro que está guardado na empresa. Por quê? São pessoas distintas, separadas. Tá? Então, isso é personalidade jurídica. Essa pessoa nova que eu criei chama-se pessoa jurídica, porque não é uma pessoa fisicamente, não é uma pessoa, é uma pessoa criada pela lei, é uma fantasia da lei, né? É uma imaginação da lei. Então, é uma pessoa que se imagina jurídica, né? É uma pessoa que vocês nunca vão ver. Né? Vamos dizer, oh, professor, espera um pouquinho, você está falando que eu nunca vou ver uma pessoa jurídica que nem o Banco Itaú. Eu estou vendo o Banco Itaú. Não, você está vendo o prédio do Banco Itaú. Você pode estar vendo os funcionários do Banco Itaú. Não, mas professor, se eu for lá na sede, lá na central, eu pego lá, eu vou ver a empresa. Não, você vai ver os livros do Banco Itaú, você vai ver a sede, mas a empresa em si, você não vê. Né? A pessoa jurídica você não vê, porque é uma ficção da lei, é uma criação, é uma imaginação da lei. E a lei cria essa pessoa. Deu para vocês entenderem, pessoal, a diferença de eu constituir uma empresa como pessoa física ou empresário individual e como sociedade? Uma não tem personalidade jurídica e outra tem. Olha o nome. José, João, e o nome ficou Bar JJ. E o empresário individual? Eu, no meu caso, eu me chamo, nome civil, Luiz Carlos Vick Francisco, meu nome civil. Se eu vou montar uma empresa individual, eu vou ter que usar esse nome. Eu não posso sair fora, posso até abreviar, mas tenho que usar esse nome. Então, eu vou pôr Luiz CV Francisco ou LC Vick Francisco. Eu vou ter que ficar restrito ao meu nome. Ah, posso até pôr na frente Descalvado, para diferenciar. De repente tem muito nome igual. Antônio Silva tem muito nome igual. Então, eu ponho na frente a cidade, eu ponho na frente a atividade, LCV Francisco Bar. Pronto. Então, você diferencia, mas sempre vai estar ligado ao seu nome pessoa física. E aí, pessoal, complicado ou não? O que vocês acharam da personalidade jurídica? Chegado. Cegado? Vamos lá, então. Então, outro assunto agora. Quem não pode exercer empresa, né? Quem não pode se tornar um empresário individual e não pode participar de uma empresa. Então, olha só. A falta da capacidade civil vem definida nos artigos 972, 974 a 976 do Código Civil. Então, quem for olhar lá, vai ver a falta de capacidade civil. Então, quem são essas pessoas? Menores de 18 anos, não emancipados, né, porque... O pessoal está errado aqui. Isso mesmo, não, tá certo. Menor de 18 anos não emancipado, porque de 16 já pode emancipar, né? Ébrios habituais, né? Aquela pessoa que vive, né? Vive com álcool, vive com droga, ébrios habituais. Viciados em tóxicos, já até separou ali. Deficientes mentais, né? Pessoas excepcionais. Pródigos, pessoa que gasta muito, pessoa que não tem controle, é um tipo de uma doença. E índios, né, que a lei considera que não são totalmente capazes, né? Então, esse pessoal não pode constituir uma empresa, não pode se tornar um empresário individual, né? Eles podem dar continuidade, se for o caso. Vamos dizer que uma pessoa que era normal que era capaz, quando abriu a empresa, depois se tornou um ébrio, depois se tornou um viciado, né? Então ele perdeu a capacidade. Essa empresa dele pode se manter ainda em vigor, pode se manter. Alguém vai ter que cuidar por ele, né? Como se fosse um curador, né? Esse curador vai trabalhar mediante alvará. O juiz vai definir até onde esse curador pode representar essa empresa ou não. Quer dizer, então tem alguém que vai trabalhar pela empresa, né? Mas isso quando a empresa já estava constituída e essa pessoa que era capaz
se tornou incapaz, né? Por conta de bebida, por conta de tóxico, ou uma deficiência, deu um problema qualquer lá e tal, se tornou incapaz. Então, ela não pode começar com essas pessoas, mas ela pode dar sequência se já estiver aberta, né? Isso é a falta de capacidade. Então, essas pessoas não podem começar uma empresa. Depois tem uma situação que são proibições, quem não pode exercer a empresa, tá? Cometer algum crime grave, alguma coisa grave no cenário empresarial, sabe? Alguma coisa que ficou muito marcado, tomaram uma condenação. Então, aí são proibidos de exercer, que nós vamos ver logo no outro capítulo. Até aí tudo bem, né, pessoal? Muito bem. Eu falei, então, que no Brasil se constitui empresa da modalidade de empresário individual ou modalidade de sociedade. Tudo bem? Tudo bem. Era assim, duas correntes só, não tinha escapatória, até a criação da tal da Eireli. Até 2011 era exatamente assim. Quando chegou em 2011, mudou um pouco. Mudou um pouco. Então, olha só, deixa eu tirar aqui. Então, quando chegou em 2011, entrou em vigor essa lei. Ah, tá. Então, entrou em vigor a lei da Eireli. Tá? Então, vamos entender. Deixa eu voltar aqui atrás. Então, eu falei para vocês que eu posso constituir uma empresa como pessoa física, mas eu vou ser sempre um empresário individual e nunca vou ter personalidade jurídica, ou seja, misturam-se os bens, misturam-se as dívidas, os compromissos, né? Mistura-se tudo. Ou eu posso montar como uma sociedade, né? Como sociedade, eu tenho vários tipos de sociedade, tá? Eu tenho a tal da limitada, sociedade limitada, eu tenho a sociedade por ações, a SA, tem a sociedade em comandita, a S/C. Então, eu tenho várias sociedades aí que eu posso escolher qual eu quero constituir. A mais comum, a mais usada é a limitada. É a LTDA, Sociedade Limitada. Então, naquele bar que eu falei para vocês, JJ, eu pus lá, Bar JJ Limitada, né? Eu podia montar esse bar como se fosse uma sociedade por ações, vender ações do bar, né? Aí o cara que quiser vai lá, toma um pouquinho de pinga, é o dividendo que ele vai ganhar lá no bar, né? Então, olha só, podia pôr. Então, seria Bar JJ SA. Pronto, virou uma SA. Eu podia ser uma comandita por ações? Podia. Então, tem várias formas da gente montar uma sociedade, mas a mais comum é a limitada para empresas médias e pequenas. E quando eu falo em empresa grande, já vou para SA. Tudo bem. Isso era até 2011, ok? Isso tudo continuou de lá para cá, continuou assim. Só que entrou nesse meio, uma tal de empresa individual de responsabilidade limitada. Então, o que é isso aí? Essa lei 12.411 incluiu essa empresa lá no Código Civil. Tá? É diferente do empresário individual. É diferente do individual. Por quê? Porque esse tipo de empresa individual, apesar de ser uma empresa individual, ela passou a ter personalidade jurídica. Ela passou a ter personalidade jurídica. Oh, mas por quê? Por quê? Porque a lei criou essa nova modalidade. Ela ficou um misto entre o empresário individual e a sociedade limitada, tanto que ela chama empresa individual de responsabilidade limitada. Ou seja, quando eu monto essa empresa, eu tenho que definir o capital. Eu tenho que definir um capital para ela. Qual é o capital que eu vou montar?
né? O capital geralmente é quanto eu vou investir nessa empresa ali de mobiliário, equipamento, caminhão para entrega, carro, estoque, quanto eu vou investir? Então, geralmente a pessoa põe lá um capital 10 mil, 20 mil e tal, esse é o capital da empresa. Quando eu tinha o empresário individual, mesmo que o capital fosse lá 20 mil reais, se essa empresa acabasse o ano devendo 50, esse 20 mil que está declarado como sendo o capital dela, não tinha significado nenhum. Por quê? O credor ia lá na empresa, tomava tudo que tinha na empresa. Se faltasse, ia na pessoa física, no dono da empresa, numa boa, tá? Quando se criou essa aqui, a Eireli, então ela também tem um capital. E é esse capital que vai responder pela dívida. Não vai voltar no patrimônio do dono. Tá? Então, essa Eireli tem personalidade jurídica, ela tem patrimônio separado, ela tem deveres separados, direitos separados da pessoa que é o dono dela. Então, ela é também uma pessoa só, ela é uma empresa individual, de uma pessoa só, mas é diferente, ela tem um capital que responde por ela. A única coisa é que o código previu um capital meio alto para começar com essa empresa, que são 100 salários mínimos, tá? Então, hoje, para eu começar uma Eireli, eu tenho que dizer que eu tenho um capital lá de 110 mil reais, né? Tenha ou não, você vai ter que declarar que tem 110 mil reais. E aí, o que acontece? Vamos dizer que você não tenha, mas você quer falar que tem só para poder, porque a junta comercial, que é o cartório onde nascem as empresas, né? Onde você comunica o nascimento, ela não nasce lá, ela nasce onde nasceu ali, é uma situação de fato. Ela nasce, uma empresa nasce no dia a dia ali, naquele momento, naquele local. Lá na junta comercial eu levo para comunicar esse fato, comunicar o registro, né? É igual uma criança que nasce. Ela não nasce no cartório, ela nasce na maternidade. Lá no cartório eu vou oficializar esse nascimento, tá certo? Então, a mesma coisa a empresa. Ela nasce lá em qualquer lugar, sei lá, é da vontade dos sócios, vamos criar a empresa, vamos criar. Depois eu vou oficializar esse ato, eu vou documentar esse ato. Muito bem. Aí eu vou então dizer que eu vi que montei uma sociedade, uma Eireli. Beleza. Montou uma Eireli? Tá bom. Aí a junta pergunta, qual é o seu capital? 120 mil reais. Pus até um pouco mais, né, para fazer graça, um pouco mais do que o mínimo, que é 110. Tá bom, pus lá 120 mil reais. Mas eu não tenho o dinheiro. Beleza, eu não tenho esse dinheiro. Tá bom. O que vai acontecer? Lá na frente, eu só tenho 10 mil no banco, só tenho 10. Se lá na frente essa empresa ficar devendo 60 mil reais, 60 mil reais, ou seja, dentro do capital, o credor vai buscar os 10 que está lá na empresa e vai buscar o resto meu, porque eu montei uma empresa falando que eu tinha 110 lá dentro da empresa e não tenho, né? Então, até aí eu vou responder, mas só até aí, pessoal, só até os 110, ou o valor que você colocar, colocou 120, 150, ou seja, a responsabilidade, isso significa, a responsabilidade é limitada, ou seja, não passa desse valor. Ok, pessoal? Vocês entenderam, então, esse novo tipo de empresário? Então, nós temos hoje no Brasil 3 tipos de empresário. O empresário individual, já coisa antiga. A Eireli, que é uma modalidade nova, a partir de 2011, só que tem que ser capital acima de 100 salários mínimos. E as sociedades, aí são várias, nós vamos estudar no segundo bimestre, então tem várias. E aí o nome dessa sociedade também muda. Lembra lá, quando eu tinha o bar meu, eu pus lá meu bar, eu sou Luiz Carlos Vico Francisco. O meu bar vai chamar Luiz C. V. Francisco Tracinho Bar. Esse é o nome meu lá no bar, empresário individual, sem personalidade jurídica. Vamos dizer que eu tinha lá na sociedade, o José João formou Bar JJ Limitada. Beleza? E se eu, Luiz Carlos Vick Francisco, quero montar uma Eireli, como é que eu faço?
Eu posso pôr o meu nome, de novo, posso pôr Luiz CV Francisco, LCVF Francisco, LCV Francisco, só que eu tenho que pôr esse complemento, Eireli, no nome. Depois nós vamos ver isso com mais detalhes, né, quando estudar os nomes da empresa. Mas eu tenho que complementar com essa palavrinha, Eireli, tá? Tenho que pôr isso aí. Para um terceiro saber que eu sou uma Eireli, eu respondo até um certo capital só, eu não vou... O cara não vai querer me tomar todos os bens que eu tenho particulares, não. É só até um certo valor. Então, quem está negociando com a empresa sabe que está negociando com uma Eireli. E o interessante também, como essa empresa tem personalidade jurídica, ou seja, tem patrimônio separado do meu pessoal, tem a dívida separada da minha pessoal, tem tudo separado, ela pode ter um nome também que não seja o meu. Tá? Ela pode ter um nome que não seja o meu. Não é igual ao empresário individual que tem que ter o nome do nome civil ali, ainda que abreviado. Essa aqui não. Essa aqui eu posso montar, então. Então eu vou montar esse bar, que eu quero montar um bar, da forma de Eireli. Como é que eu ponho? Bar Descalvado Eireli. Pronto. Pronto. Não ponho nem meu nome. Mas, se eu pus Eireli, vocês têm que lembrar. Significa que tem um dono só. É uma empresa individual. Mas, apesar de ter um dono só, tem a responsabilidade limitada. Ou seja, eu vou olhar o capital que ela tem. Dali para cima, você esquece que você não vai receber. A não ser que a empresa tenha realmente mais patrimônio do que o capital que está lá registrado, né? Porque acontece muito isso. A empresa ela se constitui e lá com 10 mil reais, hoje 20 mil, 100 mil, passa 10 anos, ela vai estar cada vez melhor e o capital está lá, os 10 mil reais, está defasado. Hoje ela tem caminhão, quer dizer, o capital real dela é muito maior do que o que está registrado. Também é uma situação que pode acontecer. Mas eu tenho sempre que me preocupar com o capital registrado dessa Eireli. Ok? Muito bem. Aí a dúvida que eu tenho, e muita gente tem, essa Eireli, o que é? É uma nova empresa individual ou é uma nova sociedade? Né? Onde que eu enquadro isso? Porque até então eu tinha só empresa individual, empresário individual e sociedade. Onde que eu enquadro a Eireli? É uma roupagem nova do empresário individual, né? Uma vertente nova, ou é uma roupagem nova de uma sociedade, né? Como é que eu enquadro isso? O que vocês acham? Quem tiver ainda prestando atenção. Ih, ninguém acha mais nada. Gente, vocês não estão prestando atenção. Puxa vida. Meu Deus. Será que tem alguém aí, pelo menos? Alguém está me assistindo, pelo menos? Estamos sim, professor. Vamos lá. Pode falar, Diego. Deixa eu ver. Se a Eireli paga menos imposto? Não tem a ver com pagamento de imposto, não, Diego. Depois nós vamos ver o pagamento, depende o porte dela, se é microempresa, se ela é médio, se ela é grande, não tem, se ela é lucro presumido, se ela é do simples, aí é um enquadramento para efeito de recolher imposto, mas ela pode pagar qualquer coisa igual a empresa grande ou igual a empresa pequena, depende qual realmente for a renda dela, tá? Aqui, o que interessa na Eireli, que é o ponto forte, é o seguinte, é um tipo de uma modalidade de empresa que ela tem uma responsabilidade limitada, tá? Ela é individual, mas sai fora daquela desvantagem que era do empresário individual. Ela sai fora porque ela tem uma responsabilidade limitada. A Santec é Eireli? Não estou sabendo se a Santec é Eireli, a não ser que foi, então, aberta
porque os empresários hoje, muitas vezes, ele tem um CNPJ e chega um certo tanto de faturamento, ele vai passar por uma faixa de imposto maior, ele para com aquela empresa de tirar nota e abre uma outra. Tá? Isso acontece muito. Ele abre uma segunda empresa, terceira empresa, quarta empresa. Então, pode ser que a Santec, eu não sei, eu não lembro, tenha a Eireli aí, talvez abriu o nome de um dos irmãos, né? Talvez, não sei se é o caso, tá? Mas acontece muito isso. A pessoa chega num limite e vai passar para uma faixa maior de tributação, ele prefere parar com aquela empresa, porque a tributação também, ela é anual. Então, se em agosto você está estourando, monta uma outra, e essa aqui que você parou, quando chega em janeiro, você começa a tirar nota nela de novo. Entendeu? Começa do zero de novo, porque aí acabou o ano, acabou aquela relação de faturamento. Beleza. Mas a minha pergunta, que vocês não estavam prestando atenção, a minha pergunta, vocês não estavam prestando atenção. Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada. Eu considero ela empresa individual, uma modalidade nova, ou considero ela uma sociedade limitada? Uma modalidade nova de uma sociedade limitada que não é sociedade, né? É de uma pessoa só. O que vocês acham? Individual, professor? Então, deixa eu compartilhar de novo aqui a tela. Olha só, eu, Vicky, né, considero a empresa individual em uma modalidade diferente, que é a Eireli, tem uma limitação de responsabilidade, eu considero. Mas o Fábio Ulloa, né, que é muito mais importante do que eu, ele considera isso como uma sociedade unipessoal, tá? Então ele entende que esse tipo novo, né, de empresa que entrou no cenário aí em 2011 está ligado é mais um tipo de sociedade, sendo que essa é uma sociedade unipessoal e tendo lá então a limitação de responsabilidade. Eu entendo que não, mas enfim, ele tem as justificativas dele, vocês vão ler lá e tal. Então, mas isso aí é só para efeito de conceituação híbrida. Eu entendo que é híbrido. Então, é uma conceituação doutrinária só, tá? Não tem isso aí, não se pede em prova de OAB nem nada. É só estou chamando a atenção para vocês tentarem classificar essa Eireli em que lugar que ela está aí. Então, ela é individual porque é de uma pessoa só, mas ao mesmo tempo ela tem um capital que vai responder pelas dívidas dela e não vai entrar no patrimônio do sócio, do dono, né? Um dono só não vai entrar no patrimônio do sócio. Então, foi uma forma que se encontrou, a lei encontrou, o legislativo encontrou, foi uma forma que se encontrou de dar uma certa regalia para o empresário individual, né? Porque agora tem a limitação de responsabilidade, dá uma certa regalia e ele continua sendo empresário individual. De repente ele não quer se associar com ninguém, ele não quer ter sociedade, quer trabalhar de forma individual. Então, foi a forma que a lei encontrou, dando uma certa tranquilidade para esse empresário, né? Porque os bens não se misturam, as dívidas não se misturam, e ao mesmo tempo ele continuando a ser individual. Pode reclamar. Então, vamos ver depois. Isso aí vai ser, acho que daqui uns 2 semestres ainda, 2 ou 3, não sei. Toda atividade empresária, todo empresário pode requerer a recuperação judicial. Todo, tá bom? E a Eireli é uma delas. Beleza, pessoal? Então, como é que eu constituo... Deixa eu ver quem está aqui. Vamos começar a acordar o povo aqui. A Natasha está aí desde o começo. Né, Natasha? Natasha está aí logo no comecinho. Então, eu pergunto para a Natasha, como que eu constituo uma empresa hoje? Né, como é que eu
organizo uma atividade empresária. De que forma? Eu posso ser individual, ou seja, uma pessoa só, posso ser sociedade, né? E pode ser de uma outra forma. Empresário individual, que já é uma regra antiga. Sociedades, tem várias sociedades. E tem uma terceira opção. O que você acha, Natasha? A Erelis. Pronto, salvou a noite, a Natasha. Beleza, então a Erelis. Muito bem, vamos lá, voltar aqui. Ok, vamos seguir então. No Código Civil também, pessoal, ele trata de algumas pessoas ligadas ao empresário, tá? Ele fala de prepostos empresariais, prepostos do empresário. Ele vai tratar isso no artigo 1169 a 1178. A gente está pulando vários artigos porque é só um comentário que a gente faz aqui. Na verdade, nós vamos dar a sequência certa nos artigos, mas é só um comentário. O Fábio Ulloa também segue essa ordem. Então, ele, depois de explicar o tipo, como se monta, né, as empresas, ele vem explicar aqui dos prepostos e a gente vai fazer a mesma coisa. Muito bem, quando se fala em preposto, na Justiça do Trabalho também se fala em preposto, mas o preposto da Justiça Trabalhista não tem nada a ver com o preposto empresarial, tá, pessoal? Na Justiça do Trabalho, o preposto é aquele que vai representar a empresa, e é uma pessoa só que vai representar a empresa. A empresa nomeia o preposto, né? Geralmente, a empresa é representada pelo dono. Então, o sócio vai lá e representa a empresa. Então, eu tenho lá uma sociedade, 2 sócios, e um deles vai lá e representa a empresa. Se é individual, é o próprio empresário que vai lá e representa a empresa. Tudo bem, aí está certo. Mas pode ser que essa empresa é muito grande, não dá para ir o dono dela mais, ele está viajando, não quer nem saber. Pode ser que essa empresa, que esse empresário individual está viajando, está doente, então ele nomeia um preposto, um representante, tá? Então ele nomeia. Esse preposto na Justiça do Trabalho, em regra, deve ser empregado da empresa, tá? Deve ser empregado da empresa, em regra. Tem algumas exceções lá, mas em regra, empregado da empresa, tá, pessoal? Muito bem. E esse cara vai falar pela empresa. Se ele fizer um acordo, está fazendo um acordo pela empresa. Se ele não aceitar um acordo lá do empregado, ele não está aceitando acordo pela empresa. Ele fala em nome da empresa. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. O que acontece? Quando eu falo no nosso direito empresarial, o preposto que a lei fala não tem nada a ver com esse preposto que representa a empresa lá na ação trabalhista. O preposto para efeito empresarial, para efeito do direito comercial, é qualquer funcionário ou não que estiver trabalhando por conta da empresa. Vocês entenderam? O preposto é qualquer pessoa que esteja trabalhando, que esteja respondendo pela empresa. Então, por exemplo, você vai entrar no banco e o guarda, que não é funcionário, ele começa a te sacanear. Não, fica aqui, tira esse, tira do bolso, tá. Muito bem. Esse contratado, que ali é uma empresa contratada, responde pela empresa. Se você quiser entrar, você, usuário do banco, quiser entrar com uma ação, você não precisa entrar contra aquela pessoa que ele guarda, você não precisa entrar contra a empresa que ele trabalha, você pode entrar contra a empresa onde você adentrou, que é a própria empresa, que você quis acessar. Vocês entenderam? Então, qualquer empregado, qualquer terceirizado responde pela empresa. Isso que está dizendo lá no Código Civil, tá? Vamos dizer, você entrou lá na Magazine Luiza para fazer uma compra e ali estava sendo limpo e a mulher da limpeza, que não é empregada na Magazine Luiza, vamos dizer, ela só limpa ali, é uma empresa terceirizada, passou um sabão a mais no chão, você escorregou, se machucou, foi para o hospital. Danos morais.
Tá bom, você não precisa entrar contra essa servidora, essa terceirizada, não precisa entrar contra a empresa dela. Você pode entrar contra a empresa onde você quis acessar. Ok? Então, o preposto no direito empresarial, direito comercial, é qualquer pessoa que fale pela empresa, que responda pela empresa. Tá? Qualquer pessoa. O contador, que é uma pessoa terceirizada, e está lá lançando dados, e não tem nada, não é empregado da empresa, ele responde pela empresa. Tá? Então, o preposto é qualquer pessoa, empregada ou não, e vai responder para a empresa. Agora, se ele agiu com culpa, ou seja, causou o dano, mas foi negligente, né? Negligente, imprudente, então o empresário, depois que o empresário levar a buchada lá, tomar a bucha no processo lá, pode, com ação de regresso, ir em cima daquele que fez besteira, tá? Então a mocinha que estava limpando lá não pôs as plaquinhas, né? Para evitar que a pessoa passasse. Então ela causou um dano, né? Causou um dano por negligência. Ela foi negligente, ela não se preservou, não preservou o local. O patrão lá, o dono da empresa, pode acionar essa mulher, sim, por direito de regresso. Agora, se agiu com dolo, ou seja, queria ferrar o sujeito, né? O guarda lá queria, né? O guarda palmeirense, o cara que foi entrar São Paulino, queria ferrar o cara, o corintiano que seja, então aí sim, aí você pode acionar a empresa e pode acionar o guarda, porque ele agiu com vontade própria, né? Então você pode, eles vão responder solidariamente, ou seja, solidariamente o que é? Se o juiz condenar a pagar ok, Eduardo. Se o juiz condenar a pagar 10 mil reais, e quando a condenação é solidária, não é que vai pagar 5 mil cada um. Solidário é o seguinte, qualquer um dos dois vai ter que pagar esse 10 mil. Qualquer um dos dois. Ou seja, 9 de um e 1.000 do outro, ou seja, 10 de um e 0 do outro. Para você que vai receber, não importa. O que importa é que eles vão ter que pagar os 10 mil. Aí eles que se virem entre eles. Se virem entre eles. Ok? Então, esse é o preposto. Responde pelos danos que causar a terceiros. O preposto não pode concorrer com o empresário. Tá? Então, se eu estou no banco, funcionário de banco, eu não posso ser agiota, né? Começar a fazer empréstimo com meu dinheiro próprio para terceiros. Não posso. Isso é concorrer com a própria atividade do banco. Se eu trabalho numa loja de tecidos, eu não posso depois comprar também tecido e sair vendendo por aí roupa e tal. Não posso. Aí eu estou concorrendo com o empresário para quem eu trabalho, né? E ele pode ser responsabilizado financeiramente e até criminalmente. Essa concorrência desleal é punido com crime, nós vamos ver depois na lei da propriedade intelectual, tá? Muito bem. E aí o seguinte, pessoal, dois prepostos. Então nós falamos que qualquer pessoa que trabalhe pela empresa, trabalhe registrado ou não, não importa, são tidos pela lei do empresarial como preposto e respondem pelos danos que causar a terceiros. Respondem em nome da empresa pelos danos, ok? Mas o Código Civil trata especificamente dois prepostos, trata diferentemente dois prepostos, o gerente e o contabilista, tá? E qual é a diferença entre essas duas pessoas? O gerente, lógico que pode ser qualquer pessoa, não precisa ser formado, nada, qualquer pessoa, tem os poderes limitados no contrato. Então, quando o dono passa os poderes para esse gerente, ele dá o que esse gerente pode fazer. Por exemplo, no banco. No banco, cada gerente tem uma procuração emitida pela presidência do banco, tá? Falando, olha, você pode fazer empréstimo para as pessoas, você pode fazer isso e tal, mas tem limites, tem limites. Se tiver alguém chegar lá para fazer um empréstimo muito grande, ele não pode ele sozinho assinar o documento. Ele tem que passar por um comitê, por 2 ou 3 gerentes aí da região,
ou regional que seja, para assinar junto, ok? Então, o gerente pode ser qualquer pessoa, né, formado ou não na área, não tem importância, isso não pede essa formação. E tem os poderes limitados que estão previstos no contrato ou no mandato, né, que é a procuração. E é uma função facultativa. Eu posso ter uma empresa que eu não tenho gerente, o próprio dono trabalha e administra a empresa, né? É facultativo. Já o contabilista é um profissional um pouco diferente, previsto ali no Código Civil. Primeiro que ele tem que estar registrado no CRC, né? Ou seja, se ele tem que estar registrado, ele tem que ter, aí sim, tem que ter uma formação. Ele tem que ter a formação de contabilista. Os poderes não vão ser limitados pela empresa. Os poderes são limitados pela própria profissão, pela própria CRC, Conselho Regional de Contabilidade. É ali que define os poderes do contabilista, não é a empresa. Ou seja, ele é um órgão meio que independente, tá? Porque ele tem responsabilidade. Se o dono da empresa fala assim, olha, essas notas aqui você não lança não, viu? Senão eu vou pagar muito imposto. Ele não pode fazer isso, apesar de ser empregado, né? O dever dele é fazer o que está na lei, né? Ainda que o patrão mande fazer diferente, senão ele vai responder também até com um processo crime, tá ok? Então ele é de uma certa forma independente. É igual ao advogado. O advogado também exerce uma profissão independente, mesmo que ele esteja trabalhando como empregado da empresa, né? Então, no Banco do Brasil mesmo, eu muitas vezes dava pareceres, né? Então vinha lá consulta de agências sobre algum assunto. Ah, esse cara é menor, ele pode fazer um empréstimo, esse cara não sei o que lá. Então a gente dá pareceres. Muitas vezes tinha pareceres que a gente via que o gerente queria que desse favorável, né? O gerente queria emprestar. E a gente dava parecer contrário. Por quê? O advogado, vai se ater à lei, né? Não se atém ao negócio, se atém à lei, tá? É o mesmo caso do contabilista. Porém, o advogado, a empresa não precisa ter, é facultativo. O contabilista tem que ter, né? Para que tem que ter? Para fazer toda a prestação de contas perante o governo. Aí é o contabilista que faz. Então tem que ser uma pessoa com CRC. Aí está ali, é uma função obrigatória. E o artigo 1182 do Código Civil fala o seguinte: ela é obrigatória, mas exceto se não houver profissional naquela cidade. Então, eu monto uma empresa em, sei lá, Arapiraca da Serra, e lá não tem nenhum contabilista. Então, essa empresa que vai ser constituída não precisa ter contador, porque não tem contabilista lá. Ok? Então, é a exceção que o artigo 1182 fala com relação ao contabilista. Como é que vai indo, pessoal? Muito chato, muito complicado. O que vocês estão achando? Tá tranquilo, professor. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá, mais um pouquinho e vamos encerrar. Agora vocês ficaram espertos. A hora que eu falei encerrar, tá todo mundo animado agora. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, olha só. Então, vocês entenderam, né, o que é preposto no direito empresarial, né? O que é preposto no direito empresarial, que é diferente do preposto na Justiça do Trabalho, tá? No direito trabalhista, diferente. E o Código Civil prevê, fala, né, faz uma referência a dois prepostos em especial, que é o gerente e o contabilista, ok? Dá uma lidinha nesses artigos aí, é o artigo 1169 a 1178, e vocês vão ter um pouco mais de detalhes sobre o preposto. Muito bem, e finalmente, um assunto aí só para encerrar a aula. Autonomia do direito comercial ou empresarial com os outros direitos, tá? Então, a autonomia do direito empresarial ou comercial com os outros direitos. Por que o Fábio Ulloa fez essa ressalva? Tocou nesse assunto? Justamente porque no Brasil, diferente dos outros países,
ele trouxe o direito comercial ou empresarial dentro do direito civil, tá? Dentro do Código Civil. Não é que dentro do direito civil. Direito civil é uma coisa, direito comercial é outra coisa. Mas ele juntou esses dois direitos e pôs num livro só, que se chama Código Civil. Então, o Fábio Ulloa, nesse tópico, fala o seguinte: apesar de vir o direito comercial e empresarial dentro do Código Civil, ele tem regras próprias. Ele não tem nada a ver com o direito civil, tá? Ele está apenas num livro só, mas tem regras próprias. Então, ele continua sendo um direito autônomo. Os contratos no direito comercial, direito empresarial, não tem nada a ver com os contratos no direito civil. Quais são os contratos de direito civil? Contrato de compra e venda de imóvel, contrato de aluguel, contrato de comodato, quando eu cedo um imóvel para alguém usar de graça. Esse contrato de adoção, contrato de casamento, todos esses contratos são do direito civil. E os contratos nossos, né, do direito comercial e empresarial? Contrato de financiamento bancário, contrato de seguro, contrato de corretagem de comissões. Então, são outros, contrato de leasing, contrato de franquia. Olha só, são outros tipos de contrato. Não tem nada a ver com o contrato do direito civil. Então, o nosso direito é autônomo, tá? É isso que o Fábio Ulloa quer frisar nesse tópico aí, quem puder dar uma lidinha. O nosso direito é autônomo, mesmo o direito comercial e empresarial, estando dentro do Código Civil, do Código, do livro, ele é autônomo, ele não ficou dependente do direito civil. Não tem nenhuma dependência, são direitos separados, não tem nenhuma interligação, não tem nenhuma subordinação, tá? Não tem nenhuma subordinação entre direito comercial ou empresarial em relação ao direito civil. Não tem nenhuma subordinação ou relação. Só que estão tudo dentro do mesmo livro. O que vocês acham, pessoal? Tranquilo? Eu acho que complicou só um pouquinho, talvez, a Eireli. Não sei, parece que vocês ficaram aí com um pouco de dúvida. Se puderem dar uma lida, pessoal, de novo, não é muita coisa, lê. Quem não leu o assunto de ontem, leia. Não dá, acho que dá umas 10 páginas, aí 10, 15 páginas, é pouca coisa. Leia e vocês vão ver que é tranquilo, né? No manual, eu passei para vocês o manual já, né? Em PDF, e vocês vão ler aí, vocês vão ver que é pouca coisa para ler e vai gravar, porque o livro já fala um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais claro, talvez, do que eu estou falando aí para vocês. Muito bem, vamos fazer a chamadinha? Deixa eu pôr aqui na tela. Deixa eu compartilhar com vocês, para vocês ir acompanhando, para depois, no final do semestre, tomar bomba na matéria, não falar que eu errei no lançar nota, né? Eu espero que vocês ninguém tome bomba por causa de nota, né? Vamos lá. Eu espero que ninguém tome bomba por causa de falta, né? Tá certo? E muito menos por nota, né, pessoal? Vamos lá. Ana Paula tá aí? Ana Paula. A Ângela tá aí. Ana. A Ana tá aí. O Diego Cirelli já está aqui, eu já vi. Diego Nascimento, eu já vi também. O Diohan está por aí, já vi também. Diohan está aí também. O Eduardo apareceu. O Gabriel está aí, não? Gabriel. Ei. Segunda foto. O Marcelo. Marcelo está aí. Ah, o Gabriel apareceu. Opa. A Natasha, eu sei que está aí. O Renan Alves, acho que é, né? Professor. Presente, professor. Está presente. O Renan Mancini. Está aí, não? Eu acho que não. A Sabrina. Sabrina, não. A Vivian. Vivian, não. O Wagner. A Vivian está. Ele está. O Wagner. Wagner, não. E o Wesley.
Tá aí. Ok, pessoal, então é isso. Eu agradeço vocês, tá bom? E quinta-feira que vem tem mais. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, bom final de semana. Continue se protegendo, porque agora vai ter que ser obrigado a terceira dose, né? Pelo jeito, pelo estudo aí, 8 meses depois da segunda dose. 8 meses depois, a Vivian já marquei. 8 meses depois da segunda dose, o Renan Alves, marquei. 8 meses depois da segunda dose, está previsto, vai ter que fazer o reforço com a terceira dose. Então, fiquem atentos e não se descuidem, tá bom, pessoal? Obrigado a todos, viu? Eu fico aqui mais... Alguém quer tirar alguma dúvida? Eu fico aqui mais uns 10 minutos. Depois eu desligo tudo aqui, tá bom? Enquanto eu fico aqui, eu desligo o microfone e a câmera. E fico mais uns 10 minutinhos. Depois eu desligo de vez. Tchau, pessoal. Tchau, Diego. Tchau a todos aí. Bom final de Tchau, semana. professor. Boa noite, Tchau. bom fim de semana. Você também.